Fala galera, canal Meu Tricolor, chegando na manhã desta quinta-feira para poder a gente bater um papo e falar de Fluminense. Vamos falar sobre a renovação do Fernando Diniz até o final de 2025. Vamos comentar também sobre uma declaração importante do presidente Mário Bittencourt e também eu quero externar para vocês um pouco do meu sentimento. O que eu tenho pensado a respeito do Fluminense. O vídeo tá bem legal. Peço para que você possa ficar comigo até o final. Depois da vinheta, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de quinta-feira, manhã do dia 23 de maio, estamos classificados às oitavas de finais da Copa do Brasil. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais este milagre de ter acordado e quero agradecer o teu carinho, a tua amizade e a tua presença. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Quero também começar esse vídeo voltando a afirmar a satisfação sobre o porquê que eu gravei o vídeo de pós-jogo da nossa vitória ontem contra o Sampaio Corrêa, 2-0, bem tarde. Disse para vocês que eu tinha um compromisso entre 9 e 9h30 e acabou que nesse compromisso, que era uma reunião importante, se estendeu um pouco mais além daquilo que eu esperava. E por isso que eu acabei gravando tarde, mas eu honrei com a minha palavra e gravei para vocês, sabe? Um pedacinho do pós-jogo do que eu consegui, ver um pouco ontem do jogo e entender do jogo, Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo onde nós vencemos, Coloquei lá como foi o título, o bastante, mas precisamos melhorar. Mas eu não quero falar sobre exatamente isso agora, tá? Eu quero nesse primeiro momento trazer para vocês, dentro da entrevista coletiva da nossa vitória ontem, o presidente Mário Bittencourt apareceu ao lado do Fernando Diniz, apresentando e falando para todos nós, torcedores do Fluminense, tricolores apaixonados pelo nosso time de coração, anunciando a renovação do Fernando Diniz até o fim de 2025, justamente aonde se encerra o ciclo do presidente Mário Bittencourt. Para todos vocês que ainda não sabem, tá? Para quem não sabe, o presidente Mário Bittencourt, ele não poderá continuar no cargo, porque ele já passou pelo processo de reeleição. Então tem que se entrar uma nova pessoa. Quem é essa nova pessoa? A gente não sabe, Pode ser que seja qualquer pessoa, mas o Mário, ele não vai ser o próximo presidente do Fluminense, porque não pode. O Mário, ele pode voltar a ser depois de 3 anos, tá bom? Só para poder isso ficar bem entendido entre nós, para quem não sabe. E aí, o presidente anunciou a renovação contratual do Fernando Diniz até 2025, E trouxe essa declaração que eu queria que você acompanhasse agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa coletiva. Primeiramente, aproveitar, ele já saiu, mas para parabenizar o Felipe Melo também pela marca de 100 jogos e por ter aceitado o desafio, em 2022, quando eu liguei para ele e eu chamei para vir vestir a nossa camisa. Ele, sem dúvida alguma, foi um dos jogadores que trouxe para nós, esse peso para a gente poder conquistar. Então, talvez a gente não se recorda das coisas, mas a gente estava ali ainda no último ano da primeira gestão nossa, já vinha fazendo um trabalho muito bom de reconstrução do clube, porém entendíamos que precisávamos conquistar, ganhar títulos, E por uma decisão nossa do departamento de futebol, fomos buscar jogadores que fossem capazes de nos ajudar a subir essa escada. E o Felipe foi um dos primeiros que a gente fez. E na nossa primeira conversa para decidir a camisa dele,
Ele queria um número no momento que a gente não tinha disponível. Eu ofereci a ele o número 52, porque naquele ano fazia 70 anos do nosso título mundial. Ele aceitou e 20 minutos depois mandou um WhatsApp para mim com toda a história do nosso título mundial. Ele foi para o computador para estudar, para saber que camisa ele estava usando. Então, só para vocês entenderem o que é o Felipe Melo. Por isso é que ele tem 41 anos de idade e se dedica, se entrega dessa forma como se estivesse começando a carreira. O segundo motivo de eu estar aqui, não menos importante, segundo apenas na cronologia, e ao lado do Fernando, para dizer a vocês que na data de hoje a gente teve à tarde o prazer de assinar a renovação do contrato dele até o final de 2025, que é um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho, e para deixar muito claro a todos vocês que durante todos esses 2 anos que ele está aqui, a gente sempre esteve muito satisfeito e muito feliz, não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem, que transcende essa questão do trabalho, mas que a gente já vinha conversando há bastante tempo, né, e já vinha projetando isso, e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, bicampeão estadual, que já nos deu tantas alegrias, que continua nos dando e que eu tenho certeza que continuará dando à nossa torcida, ao nosso clube, e especialmente porque a gente tem muito prazer, muita alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador. Então era isso, assim, vou ficar à disposição para perguntas, o Fernando também, mas hoje, como diz a música da nossa torcida, hoje é uma noite muito especial. Uma noite de 100 jogos do Felipe Melo, uma noite de classificação e uma noite de renovação, né, e prolongamento do contrato do nosso treinador, que é o nosso treinador campeão da Libertadores. É isso por enquanto, boa noite. E depois que o presidente fez esse pronunciamento diante da imprensa, né, naquela entrevista coletiva após vitória e classificação, o Fernando Diniz também, né, pegou a palavra para poder falar a respeito de como ele recebe essa extensão do seu vínculo até o final de 2025, vínculo esse que se encerrava no final de 2024. E o Diniz disse isso daí, ó. Então, o motivo a questão da renovação para mim é um motivo de muita alegria. Eu me sinto verdadeiramente honrado por estar no Fluminense desde quando eu joguei aqui. Foi uma casa que sempre me acolheu bem. 2019 também me acolheu muito bem, e de 22 para cá, com mais, usar uma palavra que o Mário falou agora, coisa mais harmônica e mais estável, mais estruturada, a gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos, e um dos personagens mais importantes é o próprio presidente, que toma risco, que trabalha muito e que entrega o melhor para o clube. Por 2 coisas: apaixonado pelo clube, porque é muito competente, e audacioso para fazer também. Semana passada eu já falei para vocês que a gente essa interlocução com a torcida é uma coisa que quem trabalha no futebol tem que procurar, para o ambiente ficar melhor, passar informações melhores e não deformar a opinião da torcida, porque às vezes criam uma coisa negativa que é difícil não adentrar o CT. Em termos de resultados, se você olhar racionalmente, esse ano é um ano que a gente tem trabalhado muito por conta da conquista da Libertadores do ano passado, do vice-mundial. Isso tem um impacto sobre o time, não só na questão de voltar depois, mas todo mundo, e a própria torcida, todo mundo quer assim, relaxar um pouco em relação àquilo, aproveitar um pouco daquilo. E o futebol não dá para você aproveitar muito. Você tem que aproveitar trabalhando e melhorando. E eu acho que agora 1 mês para cá, mais ou menos, o Fluminense está pegando uma outra espiral de subida. Internamente percebi isso nos treinamentos, os resultados também têm acontecido. Você pegar os últimos 4 jogos, a gente venceu 3,
e perdeu para o São Paulo, que era um jogo dos últimos 5. A gente, assim, naturalmente, a gente teria um jogo, se fosse uma coisa normal, teria vencido o Atlético Mineiro, e o jogo do São Paulo não era um jogo para perder. Então, de 5 jogos, a gente teria vencido 4. Mas dos últimos 5, nós empatamos 1 e ganhamos 3 e perdemos 1 fora de casa. Então, as coisas começam a fluir. E, internamente, é um trabalho que a gente faz com muita entrega para que as coisas aconteçam. Nesses momentos de descida, eu estou falando que a equipe começou a temporada bem. Ao contrário, com muita estabilidade, fizemos alguns jogos muito abaixo da crítica. E a gente tem que ser criticado por isso. O que não pode é que o Fluminense sirva um pouco de exemplo para a gente avaliar todo mundo. Eu sei que não deve mudar muito a avaliação de vocês, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Para a gente poder ter uma relação, uma coisa mais verdadeira, não é invenção. O que o Mário falou é verdade, a gente tem hoje 11 pontos já na Libertadores. O ano passado, quando a gente jogou contra o Sport Cristal, na realidade a gente não estava encantando nada. Aquele foi um dos momentos mais difíceis da nossa temporada. E aí, um monte de coisa, que tinha problema interno no grupo, aí começa aquela coisa, um monte de coisa que não tem nada a ver, que não corresponde à realidade, aí vai para a torcida também foi fazer protesto no CT, e a gente soube se fechar internamente, melhorar e avançar o ano passado, como a gente está fazendo esse ano. Isso vale assim, essas colocações que eu estou fazendo agora, já fiz semana passada, vai assim no coração da torcida. Porque a gente, sem a torcida, a gente é muito fragilizado. A gente fica muito frágil. No fundo, a gente é muito frágil. A torcida é o coração do negócio, é o nosso principal craque. E quanto mais eles vêm e nos incentivam, a gente fica mais forte. Tudo que a gente faz é para entregar essa alegria para o torcedor. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar dessa forma, é bom para a gente ir esclarecendo e criar contrapontos para que a torcida ela acredite mesmo no time, porque assim, trabalho e dedicação de todo mundo, pode ter certeza. E repito, para mim é uma coisa uma coisa que me motiva todo dia vir trabalhar, ganhar, e principalmente quando ganha jogando bem, que nem foi o caso de hoje. O time não jogou muito, jogou razoável e ganhou o jogo, mas ganhou, um resultado importante. E quando ganha, joga bem e a torcida sente orgulho do time, para mim isso é um prazer que não tem preço. Então assim, a minha renovação, ela me deixa muito alegre. Eu sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense, mas muito feliz mesmo. Tá, e a minha família, que embora fique em São Paulo, também compartilha dessa felicidade. A gente consegue suportar a distância de uma maneira boa, porque o Fluminense é uma casa que é a nossa casa, é a casa também da minha família. Então, para mim é muito bom poder estar aqui. E eu quero, de fato, fazer melhor do que eu fiz até agora, junto com todo mundo, para a gente conseguir coisas novas para o Fluminense, que essa é a intenção de todos nós. Bom, passado o que o presidente disse e o que o Fernando Diniz disse, eu quero trazer aqui agora uma palavra minha para todos vocês aqui. O que acontece? Nós, torcedores do Fluminense, a gente sempre vai ter um pensamento a respeito do nosso time, a respeito do nosso treinador, a respeito da direção do clube, né? E aí a gente tem as nossas opiniões. E tá tudo bem, temos que ter mesmo as nossas opiniões. Mas precisamos também ter um segundo olhar da coisa, que é o entendimento. O entendimento de quê? Nós não estamos dentro do clube. Nós não vivenciamos lá dentro. Nós vivemos o nosso mundo aqui fora. E opinar, sabe, falar qualquer coisa daqui de fora é muito diferente do que você está vivendo. Eu acredito que nesse momento que eu estou falando isso com vocês, isso faça algum sentido para todos nós, porque é verdadeiro. Então, quando a gente opina daquilo que a gente está vendo de fora. A gente não está dentro. E não significa que a gente está certo, entendeu? E também não significa que a gente esteja errado. A gente tem as nossas opiniões. Só que eu não sou técnico, eu não sou o presidente e eu não sou o jogador de futebol. Tudo que acontece lá dentro, sabe? Tem um método, tem a forma deles. E eu estou dizendo isso numa questão de que o presidente, tá? Vou falar rápido. O presidente Fernando Diniz e os jogadores. O presidente Mário Bittencourt, na minha humilde opinião, tá? Eu posso errar
como você também pode errar, e todos nós erramos. Mas na minha avaliação, na minha opinião, desse período de gestão do presidente Mário Bittencourt, para mim o trabalho é muito positivo. É muito positivo. Dentro da gestão do presidente Mário Bittencourt, nós temos 2 taças Guanabara, 2 campeonatos carioca. Financeiramente, traz algum resultado para o Fluminense? Nenhum, mas é um troféu. São 4 troféus de taça Guanabara, 2 e 2 de carioca. E aí, nós atingimos em 2023 o maior título da expressão do futebol pra gente aqui, que é o quê? Que é a Libertadores da América. Título inédito que a gente nunca teve. Né? Atingimos o melhor, né, desempenho da América, sendo campeão da América. E foi um ano realmente fantástico. Mas ninguém constrói esse ano de 2023 do nada. Tem que haver uma preparação. E essa preparação, ela se deu lá em 2022. Os jogadores falam muito sobre isso. A Libertadores para o Fluminense de 2023, ela começa na eliminação para o Olímpia, né, se eu não estou enganado, lá em Assunção, no Paraguai. Quando a gente perde aquela disputa de pênalti lá e é eliminado. A partir dali o Fluminense falou assim, ó, a gente precisa se classificar diretamente. E o que aconteceu em 22? Fluminense em 3º lugar, correto? Fluminense classificado para a fase de grupos. Na fase de grupos, a gente ganha o Sporting Cristal, ganha o River Plate, né? 2 grandes vitórias, 3-1 e 5-1. Depois, perde para o Strongest. Depois, não, perdão, ganhamos também do Strongest aqui no Maracanã. Ganha do Sporting Cristal fora, tá? Essa foi a regra. Ganhou do Sporting Cristal, 3-1. Ganha do Strongest, 1-0. E ganha do River Plate, 5-1. Ou seja, consegue aí 9 pontos. 9 pontos logo de cara. Vai jogar contra o Strongest na Bolívia, na altitude La Paz, perde de 1-0. Vai jogar contra o River no Monumental de Nunes, perde por 2-0. Vem para poder enfrentar o Sporting Cristal. Não consegue ganhar e empata por 1-1. Se classifica em primeiro com 10 pontos e o River Plate com 10 pontos, mas com um saldo menor do que a gente. E aí a gente começa. Argentinos Júniors, Olímpia, Internacional e Boca Júnior é campeão da Libertadores 2023. Um título maravilhoso na gestão do presidente Mário Bittencourt. Vamos até a final do Mundial, vamos para o Mundial, porque quem vence a Libertadores ganha como prêmio a participação do Mundial de Clubes no final do ano. Uma situação maravilhosa, sabe? Um acontecido maravilhoso. Quantos de nós esperávamos que pudesse ter um duelo entre Fernando Diniz e Guardiola, entre Fluminense e Manchester City? Na cabeça de todos nós, isso aí não. Isso aí tá muito longe, Fagner. Só que não. Fomos campeões da Libertadores, pegamos o Al-Ahly do Egito, ganhamos o Al-Ahly do Egito, que é considerado o Real Madrid da África, por 2-0. E aí o que acontece? Manchester City e Fluminense, final do Mundial. É claro e evidente que nós, torcedores, sempre vamos torcer e acreditar, porque queremos que o nosso time vença. Mas como é que tu vai vencer uma seleção do Manchester City? É uma seleção. Os caras são 4 vezes tetracampeões invictos direto da Premier League. Como é que ganha de um time desse? É muito difícil. Real Madrid tem dificuldade para ganhar. Classificou nos pênaltis. Todos os times da Premier League praticamente perdem. E o Fluminense foi à final, perdeu de 4-0, mas voltamos com vice-campeão mundial. E aí, todo esse esforço, ele afetado para o início do ano seguinte, 2024. Só que o ano de 2024, ele já te traria um primeiro desafio grandioso, que era a disputa da Recopa Sul-Americana. Porque quem é campeão da Libertadores vai pegar o campeão da Sul-Americana na disputa da Recopa Sul-Americana no ano seguinte, logo no segundo mês do ano. Fluminense volta depois, se prepara, se organiza para tão somente focar no título da Recopa Sul-Americana, 2 jogos. E contra quem era? LDU. E o que acontece? Fluminense vai
para LDU, para Quito, perde de 1-0. Para mim, né? Bacana. Fomos garfados lá porque teve um pênalti do Cano. Mas no Maracanã, torcida inflama. A torcida, cara, nossa torcida tem sido fantástica, sensacional. A torcida inflama e o nosso Fluminense consegue o 2-0. Fomos campeões da Recopa Sul-Americana. Então, a gestão do presidente Mário Bittencourt, ela vem de 2 Guanabara, 2 Carioca, 1 Libertadores e 1 Recopa. Como é que você não vai elogiar uma gestão como essa? E detalhe, ainda temos 2024 e teremos 2025 inteiro. E a pergunta que eu te faço, você acredita que vai vir mais títulos pro Fluminense? Eu acredito que venha. Aí você vai me falar assim, Fagner, da maneira que o time tá jogando, não vai vir nada. Ué, gente, tem que jogar muito para poder ganhar? Não, gente, é um jogo de futebol. Futebol, às vezes, você não joga bem, mas vence. Fluminense ontem jogou razoável, venceu. Eu queria que fosse 5-0. Eu falei pra vocês, 5-0, 7-0. Mas tem noite que não dá. Tem noite que não dá. Agora, é uma questão de sequência. É uma questão de sequência. Só pra vocês terem ideia, o Fluminense, ele tá a 8 jogos de ser bicampeão da Copa do Brasil agora. Você sabia disso? 2 da oitava, 2 da quarta, 2 da semi e 2 da final da Copa do Brasil. 8 jogos. Mata-mata. Tudo pode acontecer. A gente pode ser eliminado, como a gente pode bater campeão. Aí você vai questionar, mas do jeito que tá jogando, Fagner, não vai ser campeão. Por quê? Você tem uma bola de cristal para poder saber que do jeito que tá jogando não vai ser campeão? Peraí, pô. Todo mundo dizia que com a zaga que a gente tinha, né, Felipe Melo, Marcelo, né, um time de idoso, não iria ganhar Libertadores. Ganhou. A gente não pode jogar contra. A gente tem que apoiar. E ontem aconteceu uma parada muito maneira no jogo do Fluminense. Eu não estava presente, mas eu pude ver isso. O John Arias perde o pênalti. Na verdade, o goleiro defendeu. John Arias bateu, né, relativamente bem. Achei que ela foi um pouco, né, na direção do meio do gol, não foi bem no canto, né, como ele bateu contra a LDU. Se ele bate contra o pênalti de ontem, ele bateu contra a LDU, ele fazia o gol. Mas teve o mérito do Felipe, que pegou o pênalti. Após a perdida do pênalti do John Arias, a torcida grita o nome do John Arias, incentiva, e no minuto seguinte o Fluminense faz o gol com o John Kennedy. Então a torcida do Fluminense, ela precisa cada vez mais abraçar o nosso time. Todos nós precisamos abraçar o nosso time. Nós não temos que ficar criticando o tempo inteiro. E aí, volta aqui agora pro Fernando Diniz. Fernando Diniz. Não, cara, esse cara tem que ser demitido. Por que tem que ser demitido? Fernando Diniz é Taça Guanabara, campeão carioca, Libertadores e Recopa. Temos mais aí esse ano pra frente, agora 2025. O trabalho precisa evoluir, precisa melhorar. E não tem pessoa melhor para poder fazer isso do que o próprio Fernando Diniz. Então assim, eu, Fagner, do canal Meu Tricolor, eu acredito na sequência do trabalho do Fernando Diniz. É claro que eu te respeito para você que quer a saída do Fernando Diniz. Aí você quer a saída do Fernando Diniz, quer trazer quem? Quem que você quer trazer? Fala para mim. Odair Helma? Vai passar 3 rodadas, o que você vai estar falando aqui no vídeo aqui? Manda esse cara embora. Ou seja, pra gente que analisa do sofá, tá todo mundo ruim. Né? Aí como tem pessoas que também comentam aqui e falam assim, ó, Fagner, você às vezes critica, vai lá e treina o time. E essa pessoa tá certa. Porque eu não sou treinador. Eu não sou treinador, eu opino daqui. Tô gravando esse vídeo pra vocês, eu tô na minha sala. Aqui no meu pequeno estúdio. Daqui é muito fácil eu analisar. Eu não tô todo dia treinando. Eu não tô na hora do jogo. É muita coisa envolvida, cara. É muita coisa envolvida. Então assim, a gente precisa apoiar. Faltam 8 jogos da Copa do Brasil para nós sermos bicampeões da Copa do Brasil. Faltam 8 jogos da Libertadores para que nós sejamos bicampeões da Libertadores. E aí
depois agora do jogo do dia 29, né, semana que vem agora, quarta-feira, contra o Alianza Lima, nós vamos ter aqui, ó, basicamente de 10 a 11 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é a nossa maior preocupação, porque iniciamos o nosso Campeonato Brasileiro mal. São 6 rodadas até aqui e 5 pontos ganhos. Um desempenho muito ruim, que precisa melhorar e que vai melhorar. Vai melhorar por quê? Porque o Fluminense colocou isso como meta, de melhorar, sabe? Esse desempenho no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não vai ser rebaixado. Disso a gente pode ficar despreocupado. Vamos ficar em G4? Não sei, tomara que fique. Mas nós não vamos ser rebaixados. Vai por mim. O time trabalha para isso. Todos estão empenhados, sabe, em melhorar isso. E o nosso próximo duelo é no dia 1º de junho, tá? A CBF trouxe a 7ª rodada para frente. Ela não vai jogar a 7ª e a 8ª rodada para frente, não. Ela trouxe para cá, entendeu? Então a gente vai jogar no Maracanã contra o Juventude. Temos a oportunidade de vencer o Juventude dentro de casa, com a força e o apoio da nossa torcida. Então que a gente possa, como torcedor, apoiar, cara. Que a gente possa fazer o papel simples. Torcedor torce, apoia, canta, incentiva, entendeu? É claro que tá jogando mal, aí você critica. Tá tudo bem também, entendeu? Só que a gente precisa apoiar o nosso Fluminense, tá? Então assim, essa renovação com o Fernando Diniz, eu vejo ela como positiva, tá? A gente vai ter ao longo desse período do Diniz agora, né, 3 anos e meio à frente do Fluminense. Um dos técnicos, acho que vai ser um dos técnicos mais longevo do futebol do Fluminense, né? E com uma oportunidade de fazer cada vez mais história, que já fez no nosso Fluminense. E também teve uma palavra muito importante sobre o John Kennedy, do presidente, e logo em seguida do Fernando Diniz. Queria que vocês acompanhassem aí também. Então, eu acho que esse retorno do John, que já é, sei lá, 2ª ou 3ª vez em que a gente o abraça, mas é muito importante que as pessoas entendam que esse abraço ele vem após a repreensão que a gente deu, e que eu creio que foi entendida em grande parte pelas pessoas, porque o Fluminense tem uma divisão de base muito qualificada, né? Já há muitos anos. O Fluminense é um formador de pessoas, né? De jogadores e principalmente de pessoas. E quando a gente tem, né, dá uma nova oportunidade a um jogador, depois de um ato de indisciplina, a gente está trabalhando muito mais para salvá-lo do que se preocupando especificamente com as questões da instituição. Porque o Fluminense vai fazer outros John Kennedy ao longo da sua história, como já fez para trás, como fará para frente, né? Como fez o Marcelo, como fez tantos outros jogadores que jogam aí pelo futebol mundial, grandes jogadores. E o mais importante, como disse Felipe Melo aqui mais cedo, é que o John Kennedy possa ser não só um grande jogador, mas também no futuro um exemplo para os filhos dele e para outros atletas jovens. Então a gente fica muito feliz que ele tenha retornado, que ele tenha entendido que era importante o momento que ele passou, e a gente espera que ele se mantenha dessa forma, né? E o que a gente diz muito para ele internamente, nós temos a nossa parcela de contribuição, mas quem tem que querer é ele, né? Quem tem que querer se ajudar, quem tem que querer se salvar é o próprio atleta, né? Isso aí não é só com relação ao atleta profissional de futebol, isso é com relação à vida como um todo, né? Qualquer pessoa que tenha um problema de ordem pessoal, de ordem comportamental especialmente, ela precisa buscar ajuda, mas ela tem que querer. Então isso é uma coisa muito mais do querer do John, do que a gente especificamente sermos considerados os grandes responsáveis por ele ter voltado e etc. Acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer.
com toda a convicção do mundo, convicção do treinador, convicção da diretoria, do diretor executivo, da presidência do clube, que a gente precisava naquele momento mostrar não só para ele, né, porque não só ele foi punido, outros 3 também cometeram um ato de indisciplina, o dele com uma gravidade um pouco maior por causa da reincidência, por causa da repetição, mas a gente trata todos eles de forma igual. E eu, assim, outro dia até disse isso para um torcedor na rua, né? A gente tem um grupo de jogadores muito experientes, jogadores alguns com mais de 40 anos, que se dedicam como se estivessem iniciando a carreira, que são exemplo. Então ele precisa entender que dentro do próprio ambiente que ele está, ele tem jogadores com um histórico espetacular de conquistas, mas também de disciplina, né, de cuidar da carreira. Por isso são longevos. Está chegando mais um aí no meio do ano, que é o Thiago, né, extremamente longevo. Então é isso, sim. Acho que a gente fica feliz, sim, mas não tem nenhuma efusividade, não é motivo para festa, não. Ele é um atleta profissional de futebol, ele tem que cumprir com as regras do clube e ele tem que jogar, se dedicar, fazer gol e dar alegria para a torcida. Para isso ele tem que ter uma questão comportamental como os demais que se dedicam. E a gente espera que agora ele tenha cumprido tudo o que a gente precisa que ele cumpra, e a gente espera que ele continue assim. Então, o John Kennedy, para nós, e para mim em especial, é um motivo de alegria o retorno dele. É mais uma oportunidade que a vida dá para ele e dá para a gente também, que é nessa relação que ele está se construindo. E é muito difícil também ser o John Kennedy, porque atrás do John Kennedy tem uma história difícil e diferente, que talvez vocês não tenham acesso, porque para isso precisa conhecer o John Kennedy e conversar com ele. Eu já conversei com o John Kennedy mais de 50 vezes. E a gente sempre quer, de fato, estender a mão e tentar ajudar. E é uma relação que tem também muitas mãos ajudando. E o que a gente tenta fazer, e o trabalho, de fato, ele é pautado, meu pilar central é na condição humana mesmo, dos jogadores. É uma pessoa que joga futebol, é uma máquina que joga. E eles têm as suas idiosincrasias, eles trazem dos seus lares, a maioria deles tem uma fragilidade emocional muito grande, às vezes uma aparente fortaleza, mas quando você se depara com o jogador tete a tete e vai buscar um pouco mais da sua intimidade, você vê que ali tem um vazio que precisa ser preenchido. Eu sempre falo isso, o futebol brasileiro ele é muito carente em relação a essa atenção que a gente tem que ter. O problema é muito mais psicossocial do que tático, técnico e físico. E a gente tem um olhar muito distorcido para isso. Existem outros tantos John Kennedys por aí que vão se perdendo. No Fluminense já teve alguns aqui que se perderam. E a gente quer oferecer a condição para o John Kennedy de fato se reencontrar consigo mesmo e ter uma vida. E não é uma vida como jogador, é uma vida como pessoa. E o meu interesse maior no jogador é que ele performe, agora sim, que ele performe, mas que ele tenha uma vida. Depois dos 35 anos, o que vai ser? O que eu desejo para o jogador é que ele tenha um filho como eu, um filho se formando em medicina no futuro. Que ele não ganhe, tenha uma vida cheia de glórias no momento presente, para no futuro ele ter uma vida depois de mais 50 anos para viver na penúria, viver à margem da sociedade. Isso é uma preocupação de fato que está muito dentro de mim. E isso não é uma coisa pequena, para alguns pode ser uma coisa pequena, isso é uma coisa, para mim é uma coisa maior que tem. E as questões táticas, elas têm que se desenvolver, metodologia de treino, para poder ajudar as pessoas a viverem cada vez melhor. E isso faz o time ficar cada vez mais forte. É difícil, é trabalhoso, mas é aquilo que me dá prazer. Então eu estou muito feliz que o John Kennedy está aí e tendo mais essa chance. E a gente ajudá-lo a ele ficar do tamanho que ele precisa para acolher o enorme talento que ele tem. A questão da melhora dele no campo é só questão de treino, porque ele ficou um tempo aí sem treinar, ficou afastado. Os 2 primeiros jogos que ele voltou, ele já não estava treinando tão bem, mas assim, era a questão, também tinha que botar para ganhar ritmo. Hoje ele já entrou melhor, já fez um gol. E outra coisa que o John Kennedy tem, que isso é da pessoa, não adianta, você não compra. Isso é só você ter que olhar e reconhecer.
ele tem um negócio, uma empatia natural com o torcedor, com as crianças. Você viu que o estádio hoje, ele fez, e hoje estava todo mundo querendo que ele entrasse. E todo mundo vibra diferente com o gol, porque ele também traz isso. Por ele ser do jeito que ele também traz essa inventividade, essa ousadia, que está dentro do pacote de John Kennedy. Então, assim, a gente tem que ajudar ele a dar conta disso tudo, sem se perder. Tá? Então, assim, eu acho que aqui é uma casa muito importante, que muita gente ajuda, desde o presidente, o seu Paulo Angione, passa por mim, e os jogadores, de maneira muito forte nesse retorno deles, foram muito presentes e também souberam acolher tanto ele como os outros 3. É isso. Mais uma vez, John Kennedy teve a oportunidade, foi abraçado pela diretoria, foi abraçado pelo Diniz e abraçado pelos atletas. Ele precisa entender que só depende dele para que ele possa ter um futuro brilhante pela frente, né? Você vê que ontem voltou a fazer gol, voltou a jogar, é um cara importante para o Fluminense. O Fluminense conta muito com ele, mas ele precisa ajustar as coisas. E eu torço muito para que essa virada agora, sabe, do Fluminense, a gente possa arrebentar. Palavras do John Kennedy ontem, ele falou assim, agora é engrenar de vez. Porque precisamos engrenar de vez. É o momento. O Fluminense agora vai estar diante de 3 dias de folga. Quinta, sexta e sábado. 3 dias de folga, tá? Para poder a gente voltar domingo a treinar, segunda e terça, quarta-feira a gente ter a oportunidade de fazer um bom jogo contra o Alianza Lima, né? Para poder a gente encorpar cada vez mais, buscar a 3ª vitória seguida. Esse vídeo, ele acabou ficando bem longo, mas eu queria contar com a compreensão de todos vocês. Quero pedir, por gentileza, o seu like, a sua inscrição, se você chegou até o final, tá bom? E se você puder, compartilha esse vídeo com outros tricolores, com seus amigos. Tamo junto, um grande e excelente dia a todos vocês, a todos nós, uma quinta-feira abençoada e até o próximo conteúdo. Valeu, galera!